E eu acho interessante toda essa fala, né? Algumas coisas que a gente pode destacar aqui. Parar de fazer o fácil e não buscar o caminho mais curto. Porque a gente poderia fazer esse podcast aqui, a gente estava falando um pouquinho antes quando você chegou, eu poderia, em todos os episódios, trazer uma fórmula para os empresários, para os empreendedores, uma fórmula mágica para eles aplicarem no negócio deles. O podcast ia explodir de visualização, eu não tenho dúvida. Mas esse é o caminho mais fácil. Se a gente fosse guiar uma conversa nesse sentido, né? Ô Estevam, vamos falar a verdade aí. Como a gente transforma uma empresa em uma empresa milionária? Pum, pronto. Aí eu faço esse corte, jogo nas redes sociais, né? Estevam Dadengo revela o segredo de uma empresa milionária. Explode, mas esse é o caminho mais fácil. Dá muito mais trabalho a gente falar assim, não, peraí, como é que eu posso fazer uma coisa boa para todo mundo? Sem dúvida. E eu vou fazer as pessoas ganharem e eu vou ganhar com isso também. A gente vai ter que repensar. Esse fácil é o mais difícil de todos. Não é uma discussão de fácil ou difícil novamente. É uma discussão do melhor. E para fazer a diferença, Fernando, a gente precisa fazer diferente. Seja para abrir uma padaria, uma hamburgueria, seja para empreender em um setor de tecnologia. Se você for hoje abrir um negócio para você não ter diferencial algum, talvez nem comece. Pra quê, né? Pra quê? E a gente não pode esquecer que tudo existe na ótica de consumo para suprir uma necessidade. Essa necessidade ela já é suprida pela mesmice, por que exigir de nós fazermos diferente? Né? Uhum. E o que me dá mais gana é que existe sim a demanda e a necessidade de fazer diferença. Se você tem dúvida de uma causa ou de um propósito que te apaixona, sugestão que eu deixo aqui, acesse algumas fontes que são interessantes para isso. Leia, por exemplo, as metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Algumas pessoas conhecem as 17 objetivos, mas não proforma. Leia-o. Entenda o que está por trás de cada um daqueles compromissos e metas do planeta. Mas não leia com ceticismo. Leia que, independentemente do que o mundo possa vir a ser, a gente pode fazer e fazer a mudança, sendo coerente no nosso microcosmos, na nossa realidade. Recentemente eu vi uma frase no casting com o Fábio Barbosa, que é uma pessoa que admiro muito, e ele citou um ditado asiático que diz que se todo mundo varresse a calçada da sua casa, a gente limparia o mundo. E é a mais pura verdade. Então, se a gente cuidar de si, do outro, a gente está cuidando do todo. Então, não precisa ser megalomaníaco. Grandes mudanças começam pequenas. Né? A Dengo começou pequena. Às vezes as pessoas olham, nossa, mas como uma empresa que tanto nos orgulha, que tem uma realidade de Brasil, que tem um futuro de cadeia que a gente acredita que é o futuro da realidade da cadeia cacaueira no Brasil e no mundo, em 4 anos conseguiu fazer isso tudo. Né? Nós fizemos muito pouco ainda. Há muito mais que precisa ser feito do que já fizemos. Então a gente precisa ter uma insatisfação contínua de mudança, de transição. Isso é bom. As organizações elas não podem achar que elas atingiram em momento algum estado da arte. Exige hoje de um CEO, na posição a qual eu estou, e eu acho que isso é o que se espera hoje cada vez mais dos empreendedores e da liderança, é uma nova liderança. É uma liderança compassiva, próxima, que reconhece as suas vulnerabilidades, que faz uma gestão por contexto, não por mecanismos de controle e comando. É uma liderança que é humana. Antigamente, quando a gente foi, há 20 anos, a gente entra numa empresa, ou há 30 anos a gente entrava na empresa, o CEO ele era um aquário de vidro, né? Uma pessoa intocável, inacessível, uma pessoa que sabe de tudo, e não é verdade. Ninguém é onisciente, onipresente, onipotente. Isso faz com que as pessoas consigam entender que elas, seja o menor colaborador ou o maior colaborador,
tem potencialidade nessa mudança, porque somos iguais. Tive o privilégio de capitanear esse processo de mudança, mas o que terei orgulho e o que eu sonho é que a gente, mais do que um negócio, do que uma marca, a gente faça parte de um movimento de negócios que queiram transitar para um consumo mais consciente, para um consumo que valoriza a cadeia, que remunera o colaborador e o produtor da forma que ele merece, porque isto é mercado consumidor. Sem ele não existe consumo. Um modelo que respeita a natureza, que conserva os nossos meios agrícolas, o nosso meio ambiente. Essa visão ampliada, sem dúvida, requer uma ampliação de consciência. E daí você pode perguntar, existem desafios? Sem dúvida que tem. A começar por ele uma proposta tão elaborada com nível de consciência tamanho, uma realidade de educação ainda no Brasil, mediana, que é muito baixa, né? Por exemplo, a gente vai falar de carbono neutro. Muitas das pessoas no Brasil não sabem nem o que é o carbono. Quanto mais o neutro, né? O que é o neutro, então? Daí complicou demais. Vamos falar de sustentabilidade, né? Certa vez eu participando de um focus group, teve uma pessoa que falou, esse produto é sustentável porque ele para de pé. Parece piada, mas não é, né? Então, a gente tem que entender que não complica. Faz simples, mas faz com coerência, faz com verdade. Faz aquilo que o mundo precisa e não aquilo que é o ganho fácil. O ganho fácil são os negócios que chegaram até aqui. O ganho vai ser cada vez mais difícil, mas os negócios que vão ter capacidade de conquistar consumidores e crescerem, felizmente eu acho que já estamos nesse momento, são os negócios que pensam em si, no outro e no planeta.